senhoras deputadas, senhores deputados que participam desta sessão plenária presencialmente ou virtualmente através da plataforma Zoom, cumprimento todas e todos. Eu quero discutir o projeto de lei 2051 de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública em virtude da situação de emergência decorrente do novo coronavírus, declarado pelo decreto 46973, de 16 de março de 2020. Não sem antes cumprimentar o governo pela iniciativa de retirar a mensagem seguinte, o projeto de lei 2203, cumprimento o líder do governo pela sensibilidade, e também registrar aqui a movimentação bem fundamentada do deputado Carlos Mink, que nos ajudou e ajudou certamente no diálogo com o líder do governo e contribuiu para que essa mensagem fosse retirada. Portanto, cumprimento tanto o líder do governo como o deputado Carlos Mink pelos esforços no sentido de produzir um arrazoado bastante bem fundamentado. Obrigado, Sobre esta mensagem, eu quero em primeiro lugar dizer que todos aqui reconhecemos a dramática situação que enfrentamos e que, infelizmente, não está no seu auge. Talvez esteja ainda, deputado André Siciliano, apenas iniciando o ciclo pandêmico aqui no Brasil. Por isso, todos nós reconhecemos a gravidade, a complexidade, a dramaticidade desta pandemia, suas graves consequências que já se manifestam em termos de perdas de vidas, e essa é a consequência mais drástica, mais grave, mas também sobre a saúde de pacientes que estão internados, que estão em quarentena residencial, domiciliar, as consequências também, por óbvio, no campo das atividades econômicas, e é por essa razão que o Parlamento Fluminense vem dando, sob a liderança do deputado André Siciliano, o nosso presidente, uma demonstração efetiva de espírito público, de dedicação, de entrega, como tem que ser para uma carta de representação popular que vê a sua sociedade confrontada àquilo que eu tenho chamado de maior desafio da minha geração. Portanto, faço aqui logo essa introdução para contextualizar os projetos que estamos discutindo para enfrentar a pandemia do coronavírus, entre os quais este aqui, e também quero reconhecer, ainda que falando da bancada de oposição, não tenho nenhum constrangimento de reconhecer aqui desta tribuna que, de modo geral, no enfrentamento à pandemia, o governo Witzel vem adotando medidas acertadas, enfim, assertivas. Eu quero, portanto, fazer esse reconhecimento sem nenhum constrangimento, independente de muitas divergências que me separam do governo Witzel em relação a vários temas e a vários projetos, mas é preciso ser justo nesse reconhecimento. Entretanto, em relação a essa mensagem, primeiro o deputado André Siciliano já mencionou como teria sido mais adequado que a mensagem tivesse vindo para a gente discutir e votar antes da edição de um decreto. De toda forma, a discussão que quero fazer é a seguinte, e quero agradecer, inclusive, ao deputado Eliomar Coelho, a assessoria do deputado Eliomar Coelho, que nos ajudou a estudar vários elementos desse decreto relativos a essa mensagem, porque, na verdade, nós estamos já sob a vigência de 2 decretos de contingenciamento orçamentário, um primeiro editado logo quando da abertura do orçamento do ano de 2020, em 7 de fevereiro de 2020, e o segundo em março de 2020, portanto, em 25 de março de 2020. Ao somarmos os impactos desses 2 decretos no contingenciamento das várias áreas que integram a administração pública estadual, as unidades orçamentárias, alguns dados chamam a atenção. E aí eu acho, deputado André Siciliano, queria solicitar a Vossa Excelência, já que a mensagem vai sair de pauta para se a gente pudesse, deputado André. Por favor. Claro, lógico. Só atenção, porque se ligar o Zoom aqui até a metade do plenário, ele dá interferência. Então, ou na quarta ou quinta fileira, ou no final da... Se a gente pudesse ainda apresentar emendas até o final desta sessão que está em curso, é a solicitação que faço a Vossa Excelência, porque várias unidades orçamentárias foram atingidas por contingenciamentos
muito drásticos. O Eliomar mencionou a Secretaria de Cultura, que somados os dois contingenciamentos, a unidade de Secretaria de Cultura sofre um contingenciamento de 80% da sua dotação inicial, assim como a FUNARGE, 73%. Mas eu acrescento, o Conselho Estadual de Educação, deputado Flávio Serafini, sofre um contingenciamento de 100%. O Fundo de Economia Solidária, de 100%. O FECAM, de 92%. A unidade orçamentária, não a área, mas a unidade orçamentária, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, 87%. Então, eu acho que a gente precisava, e já que o projeto vai sair de pauta pelas emendas, tentar ver se produz com o governo algum nível de pactuação. Nós entendemos, compreendemos e antevemos, todos nós aqui, as dificuldades de arrecadação que o governo vai enfrentar. Teremos impactos graves na arrecadação de ICMS, teremos impactos graves decorrentes da redução também muito grande, muito intensa, muito incisiva do preço do petróleo no mercado internacional. Sabemos de tudo isso, mas a gente também não pode abandonar a própria sorte. Algumas unidades orçamentárias que são muito importantes, inclusive, por suas ações para enfrentar a pandemia. Deputada Renata Souza. Obrigada por fornecer a parte, deputado Waldeck. Super importante o que o senhor vem trazendo. Afinal de contas, se é para ter responsabilidade, precisamos também falar do contingenciamento de despesas que está colocado nos 2 últimos decretos. Falando nisso, senhor Waldeck, a gente tem só no saneamento básico, que é algo fundamental no momento de coronavírus, um corte de 94%. É esse o contingenciamento no saneamento básico. Quando a gente fala que a gente precisa não só de ter distribuição regular de água para que as pessoas possam fazer a higienização das mãos, mas também saneamento básico para que as pessoas tenham ali um mínimo de dignidade humana para sobreviver, a gente vê, por exemplo, o que resulta esses decretos e essa mensagem do governo. Então, concretamente, senhor presidente, senhores deputados, a gente tem aqui 94% contingenciado no saneamento básico. Isso representa que os originais 652 milhões vão deixar de ser postos em saneamento básico, ou seja, apenas 6 milhões aí. Então, isso Obrigado. É muito sério. Muito obrigada. Obrigado. Então, concluindo, André, peço a Vossa Excelência que nos permita oferecer emenda até o final dessa sessão de hoje ainda, já que o projeto vai sair de pauta, e faço aqui um apelo ao líder do governo, já que ele sairá de pauta, peço ajuda à Comissão de Orçamento, à Comissão de Tributação, para que a gente tente apresentar emendas que minimamente atenuem, pelo menos atenuem, o impacto em unidades orçamentárias que estão sendo dizimadas da peça orçamentária de 2020 em função desses 2 contingenciamentos. É o apelo que faço tanto ao presidente da Casa em relação às emendas, quanto ao líder do governo, para que a gente possa, da forma dialógica, como temos trabalhado até então, conseguir pactuar para salvar essas unidades orçamentárias que estão sendo, insisto, varridas do orçamento do exercício 2020.